Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, Brasil! Está começando agora o primeiro programa de construção civil na televisão aberta brasileira, o Construção Dinâmica na TV, que terá como assunto principal pisos vibroprensados da Tecnogram. Fica aqui conosco, pois o programa de hoje, como sempre, será didático e muito interessante. A história nos mostra a eterna preocupação do homem em deixar a sua marca. As antigas edificações, os palácios, as calçadas, as ruas, enfim, a humanidade sempre deu grandes passos em busca da evolução. Utilizado há décadas na Europa, o piso vibroprensado é uma tecnologia que permite a reconstituição de mármores e granitos a partir de agregados minerais e cimento. São pisos em placas que aliam uma altíssima resistência e durabilidade com um excelente padrão de acabamento. Fundada há mais de 20 anos em Curitiba, a Tecnogram é a maior e mais moderna indústria de pisos pré-moldados de alta resistência do Brasil. Através de constantes investimentos em tecnologia de ponta, seu parque industrial possui a maior capacidade produtiva do setor. Utilizando matéria-prima selecionada, os produtos Tecnogram são sinônimo de qualidade e durabilidade. São várias linhas de produtos para as mais diversas aplicações. Conforme dados de uma pesquisa do Ministério das Cidades, efetuada em municípios com mais de 60 mil habitantes, 35% das pessoas que se movimentam dentro das cidades o fazem a pé. Por isso a importância de se garantir segurança ao pedestre durante o seu deslocamento. A uniformidade e regularidade dos pisos Tecnogram proporciona maior segurança e conforto para os pedestres e portadores de necessidades especiais. A versatilidade de aplicação dos produtos Tecnogram permite a sua utilização nos mais diversos equipamentos urbanos, como praças, quadras esportivas, unidades de saúde, escolas, hospitais, calçadas, dentre outros. Tecnogram, evolução passo a passo. Agora viemos aqui na fábrica da Tecnogram e vamos mostrar para vocês como esses pisos são feitos. Quem vai ajudar a gente é o Lúcio, que é diretor comercial aqui da fábrica. Então a gente vai dividir em algumas etapas. A primeira, a produção do concreto. Para produzir, que tipo de agregado vocês usam? Hoje nós usamos agregado dolomítico, calcário dolomítico, várias granulometrias, selecionados, lavados e com controle de umidade. Todos eles seguem o mesmo padrão, desde a saída da pedreira até a chegada à fábrica. Para cada tipo de piso tem uma formulação, tem um traço, é meio padrão, como é que funciona? Cada referência tem o seu traço específico que é mantido em toda vez que ele é fabricado. Tudo controlado pelo sistema de dosagem. Se você tiver uma produção posterior, você consegue obter a mesma tonalidade, a mesma sequência, a mesma aparência do piso. Para cada piso, uma formulação com um tipo de agregado, com um tipo de cimento e por aí afora. Todos os agregados chegam em Big Bag e são carregados numa central, que nós chamamos de betonagem, divididos em vascas, e o próprio computador obtém dessas vascas a quantidade de produto necessária para ser feita a mistura para obter o resultado final da aparência do piso que é desejada. Nós vamos mostrar para o pessoal produzindo um piso branco. Esse piso, pelo que eu pude ver ali, leva granulometrias de agregado branco. Tá, são 4 granulometrias de agregado branco, mais cimento branco também na mistura. E isso já está aqui na memória da máquina? Está na memória da máquina. Cada piso tem um número, uma referência, que o departamento de vendas tem essa referência e divulga aos clientes, ou seja, os pedidos são feitos por esse número, e esse número já está aqui na memória, ele é só adicionado e você já tira a composição do piso diretamente para a mistura, sem qualquer interferência humana. Ele vai dosar um a um na central, depois ele é misturado, juntamente com isso é dosado também cimento e água na medida correta para se fazer a mistura, que é o acabamento do piso. De vez em quando a gente mostra para vocês aí de casa as centrais produzindo concreto, produzindo paver, produzindo bloco e por aí afora. Todas essas centrais, elas têm as caixas de agregado com uma balança embaixo. Aqui não é diferente. Só que lá é uma comporta que abre e o agregado cai. Aqui é um pouquinho diferente. Eles têm ali uma vibrodosadora, é uma peça que ela
provoca uma vibração, o agregado cai da caixa. É como se eu estivesse pegando aquele agregado com a mão e colocando de pouquinho, para ter uma precisão muito grande. O sistema de precisão deles aqui é fantástico. Eu acho que pesa quilo a quilo, né? Quilo a quilo, por isso que ela não é volumétrica. Você enche a caixa e joga isso para baixo, é volumétrica. Isso tem uma variação muito grande. O produto vai caindo em cima de uma balança até chegar na quantidade necessária. Cada produto é pesado separadamente. Aí vocês vão ver o seguinte, depois de pesado ele aciona uma correia, essa correia vai jogar para a caixa de um skip. Daí para frente ele vai pro mix, é jogado dentro do mix. No mix é dosado cimento e água. Essa mistura, ela vai batendo e depois vai para a produção. Vamos falar um pouquinho dessa misturadora, não é qualquer misturadora. Não, não, é uma misturadora satélite. Na misturadora, você mistura primeiro os agregados, depois você adiciona o cimento para evitar empelotamento, posteriormente água. De acordo com a umidade desse material que entra, é dosada a água. Aqui a gente trabalha muito just in time com relação ao material, todo ele é analisado a umidade para que se coloque em cada traço uma quantidade de água correta. Por isso que o painel aqui, a parte de água é controlada por traço, a parte de material existe uma memória de pesagem. Só essa variação que é a variação da água. O meu amigo Lúcio aqui, ele falou um termo que vocês estão acostumados a ouvir em casa, que eu até gostaria de esclarecer, porque afinal de contas nosso programa também é cultura. Just in time é um sistema utilizado onde os materiais que estão sendo consumidos, eles estão sendo recolocados de novo. Ou seja, não tem grandes estoques. O material vai saindo, vai chegando novo, vai saindo, vai chegando novo. Aqui no Brasil isso não é muito comum. A gente trabalha com grandes estoques no Japão, nos Estados Unidos, onde o planejamento é muito grande, isso é possível. Ou seja, estamos vendo que aqui é uma empresa que tem muito planejamento, que senão é impossível vocês executar esse tipo de processo. E também pela necessidade, porque nós temos um espaço reduzido para muito estoque. Eu prefiro estocar produto que matéria-prima, até porque a matéria-prima está próxima. Então nós temos uma linha direta de fornecimento da nossa matéria-prima. Vamos voltar lá para o processo. Uma vez misturado, está pronto, está na misturadora, bateu, está pronto o produto. Como é que ele chega lá na máquina? O transporte é por gravidade. As misturadoras estão em cima das prensas. Abre-se a comporta da misturadora depois de um tempo de mistura. Isso cai direto na máquina lá embaixo, já para o operador, para ele já colocar a mistura na máquina. E a partir dali já vai para a prensagem. Até porque tem muita água na mistura, né? Tem muita água na mistura, apesar que parte dessa água sai do processo, mas é muito úmido. Então se a gente deixar ela decantando, essa água acaba ficando desigual na mistura. Construção dinâmica na TV. Vibroprensas aqui. Nessa que a gente vai mostrar, cai direto. Mas aqui não tem aquele processo, se vem, põe no carrinho, leva até lá, depois nem dá para fazer isso. Não tem como fazer isso. A própria vibração do carrinho começa a antecipar essa decantação. Aí você tem uma mistura não homogênea. O concreto chega lá na máquina. Aí ele vai ser alimentado. Hoje nós estamos com uma alimentação manual, mas isso normalmente é automático. Como nós somos com algumas manutenções que estavam previstas, que estão sendo realizadas aí, na parte de abastecimento da máquina. Aliás, até queria agradecer aqui o Alex e a Valéria que nos receberam, mesmo nessa época de parada para manutenção, para poder gravar o programa e mostrar para o público em casa como é que funciona. Esse piso é vibrado justamente para você desincorporar o ar que existe dentro da mistura. Acabou de ser batida, passando por um transporte por gravidade, ela chega com muito ar incorporado. A vibração é para que você retire, você diminua o máximo possível do ar incorporado para que a placa tenha uma resistência melhor. Aquela mesa que vai rodando ali, que não tem movimento circular, ela está vibrando o tempo todo. Somente duas fases da mesa. Aonde faz a prensagem e onde saca a placa não tem. O sistema tem 5 fases, na verdade são 5 mesas. A primeira mesa, onde ele está abastecendo hoje manualmente, ela tem vibração. A segunda também tem vibração. Essa vibração faz com que você desincorpore o ar, para que tenha menos porosidade na placa e também ajuda a água na mistura a subir, para que a máquina, na prensagem, que é o próximo estágio, o terceiro estágio, ela possa prensar e retirar essa água. Essa água é retirada da placa para que ela tenha uma compactação melhor. Se você não tirar essa água, você não consegue ter compactação. E ali está sendo compactada a 400 toneladas. Tem alguns caminhões ali em cima da placa sendo prensada para que se retire totalmente o ar dela, ela tenha a maior compactação possível para que ela consiga atingir as resistências desejadas, em norma dessa categoria de piso. Esse piso é um piso que foi feito para altas resistências, ser muito exigido. A resistência final dele, com essa prensagem, chega a 300 kg por centímetro quadrado. Você conheceu um pouco do processo produtivo da Tecnogram. Após o nosso intervalo, mais curiosidades interessantes desse processo de fabricação. Estamos apresentando Construção dinâmica na TV. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Como é que sai a parte de água? Porque você está ali prensando, está espremendo aquela camada. Como sai a água dali de dentro? Na cabeça do pistão existe uma peça que ela é um filtro. À medida que ela vai prensando, ela vai sugando a água da placa. É um processo simultâneo. Vai prensando e sugando. Normalmente quando eu estou falando de concreto, eu falo para o pessoal em casa. Põe pouca água, quanto menos água, maior a resistência. Aqui o concreto é muito molinho, mas essa água não vai
vai ficar na peça, ela vai sair, ela vai embora. O fator água-cimento fica assim nos patamares desejados para poder atingir a resistência necessária. Nesse caso, eles podem usar essa massa molinha, porque a máquina vai tirar o excesso, vamos dizer assim, o que está sobrando na água. Exatamente, o excesso é retirado pela máquina. Até porque se ela não retirar, ela não consegue sacar a placa, que é o próximo estágio. Para você sacar a placa no próximo estágio, a placa não pode estar úmida. Ela tem que estar totalmente prensada e com o mínimo de água possível. Ao sacar, ela despenca toda, ela cai toda. Que está mostrando as imagens, você vê que a placa sai como se ela estivesse seca, como se ela estivesse curada já. Ela sai perfeita, justamente porque tem muito pouco espaço vazio e muito pouca água. É o robô, vai tirando as peças. Vocês têm um mínimo de mão de obra aqui na fábrica, né? O sistema é para ser todo automatizado. A intervenção humana é mais para defeito, algum problema que possa ocorrer no sistema de prensagem. O robô, ele suga a placa por ar comprimido, uma máquina hidráulica só na parte da cabeça, onde é a prensagem. A maior parte dela é por ar comprimido. Ela saca a placa, suga a placa e através de sensores óticos, ela identifica a posição que ela vai entrar dentro da grade e deposita a placa com maior cuidado, para que ela não tenha nenhum tipo de fissura, nada que possa ocorrer na cura da placa. Qualquer tremidinha, qualquer coisa desmonta tudo. Não, qualquer choque mecânico vai gerar uma trinca, até imperceptível. É uma microfissura, pode gerar uma microfissura que vai para a cura, você não vai perceber essa microfissura, você só vai perceber quando for polir. É uma máquina que parece ser meio bruta, mas ela tem uma certa delicadeza, que são sensores óticos, que faz com que ela diminua a velocidade e faça a coisa com um pouco mais de cuidado. Ela acha exatamente o ponto que está faltando, ela vai colocando cada peça no seu lugarzinho, exatamente. Ela pega rápido, agora na hora de fazer o movimento, ela diminui a velocidade, vai devagar, daí na hora de acelerar, acelera de novo. Esses são os robôs que automatizam a maioria dos processos na indústria metalúrgica, automobilística, etc. Toda a parte mecânica que nós temos dentro da fábrica, toda ela é italiana. A gente trouxe essa tecnologia já há 20 e poucos anos aqui para Curitiba e a gente vem modernizando esses espaços a cada ano que vai passando. Com isso a gente reduziu a perda que tinha de 6, 7% para 2, 1,5%. A mão humana não tem a mesma delicadeza do que o robô para poder tirar a placa da máquina na condição com que ela se encontra. Feita a placa ali, o concreto ainda está no seu estado fresco. Daqui vai para um processo de cura. Isso é retirado por a empilhadeira. As grades são todas elas numeradas para que a gente tenha um controle do lote. Então toda a numeração das grades são associadas com o lote produzido aquele dia, para que se tem algum problema futuro, a gente consiga identificar qual lote foi, qual cimento foi, qual foi o tipo de agregado que foi usado e etc. Então é um controle tecnológico que a gente tem para ficar com uma contraprova para que o cliente tenha segurança daquilo que está recebendo. Que a gente chama na indústria de rastreabilidade. Por exemplo, se você comprar um piso aqui da Tecnogram e uma das peças estiver com defeito, eles têm um histórico registrado por esses números. Cada peça recebe também um carimbo que diz que placa que é aquela. Quando você tira a placa da máquina, nós temos vários tons de branco, vários acabamentos de piso branco. Quando eu tiro da máquina, eu não consigo identificar qual é qual. Para que o cliente não receba o produto aqui que ele não comprou, as placas são marcadas na lateral para saber exatamente que tipo de placa que é aquela. Isso é associado ao lote e à marcação da grade. Até se eu comprei lá 5.000 metros quadrados, faltou 100 metros. Aí você consegue me fornecer exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, até por conta da mistura que é toda automatizada. Estamos falando aqui realmente de controle tecnológico, controle de qualidade. Esse efeito que eles têm aqui de rastreabilidade, de poder ir lá atrás, voltar e pegar, é uma coisa como a gente não está acostumado a ver em indústria aí, não na nossa área. Mas é bom, já é um começo. De repente isso serve de exemplo para outras empresas. Lançamentos e novidades, construção dinâmica na TV. E nesse quadro Lançamentos e Novidades, nós iremos falar de revestimento, justamente para esse produto, ou seja, a alvenaria estrutural, que não está sendo usado não só para obras comerciais, industriais, mas principalmente também para obras residenciais. E o pessoal em obra residencial prefere aplicar um revestimento. E nós estamos aqui com o Zé da Cidade do Aço, que vai falar de um produto novo justamente para revestir a alvenaria estrutural, né? É o Belgo Reveste, um produto da ArcelorMittal, uma tela de arame galvanizado, serve para o revestimento de bloco estrutural, evita o processo do chapisco e aplicação direta do reboco. Além de você evitar o chapisco, vai evitar a rachadura. É aplicado com sistema de grampo, uma pistola, né? E daí sim é aplicado o reboco, a massa. Um lançamento aí da Cidade do Aço, um produto da Belgo ArcelorMittal. Para o pessoal que quiser já adquirir esse produto para fazer um revestimento de alta durabilidade, qual o telefone? 3275-3738. Pensou em ferro e aço para a construção civil? É claro, você vai lembrar da Cidade do Aço. Vergalhões, malha para pisos e lajes, treliças, arames, pregos e estribos prontos. Cidade do Aço.
a estrutura para a sua construção. Da câmara de cura fica lá quanto tempo? Ali não usa vapor. A câmara funciona com uma cura aproximadamente natural. A gente força uma evaporação de um leito de água que fica embaixo, o próprio calor da reação química do cimento. Então a cura ela dura em torno de 18, 19 horas. 18, 19 horas ele já está pronto para entrar para o polimento, ser embalado e embarcado. O próprio calor de hidratação do cimento faz a cura pelo seguinte, aquilo fica tudo fechado dentro de uma estufa praticamente, né? Fica fechado, está ali dentro e clausurado. O cimento quando está reagindo, ele gera muito calor. O calor de hidratação é violento, ainda mais os casos deles aqui que o consumo de cimento é muito alto. Nós já mostramos numa matéria isso para vocês, falando de calor de hidratação de cimento. Com a própria reação química do cimento, isso gera calor, faz com que acelere o processo. É por isso que eles conseguem tirar essas peças aí com 18 horas, 24 horas, e isso aqui já está pronto para embarcar e atender lá o cliente. Esse piso é martelado, e martelado com muita vontade para sentar. Ele tem que suportar isso. Com 18 horas eu consigo fazer um polimento no piso e com 25, 26 horas, que é quando esse piso está chegando no cliente, ele está pronto para ser sentado. Ele sai da câmara úmida e ainda vai para o processo de polimento. Ele sai da câmara, vai para o processo de polimento, onde ele recebe um pré-polimento. O nosso tipo de piso, que é visto no supermercado, no shopping, que é onde a gente tem mais atende, esse piso vai para o mercado pré-polido. Ele recebe um pré-polimento dentro da fábrica e recebe outro polimento, aí já é na parte de execução da mão de obra, ele recebe outro polimento na obra depois de assentado, para que dê planicidade no piso. Você tem uma área de rolamento, que é um piso que foi feito para aguentar carga. Quando você passa uma máquina em todo o piso, você não tem nenhum tipo de dente. Como você oferece a possibilidade de você ter rolamento de cargas altas em cima do piso, você também não pode ter nenhum tipo de ressalto. Então se eu pego um carrinho, entro no supermercado, e no supermercado tem piso da Tecnogram, começa aquele barulho, troca o carrinho, não é o piso. Troca o carrinho, é a rodinha que já foi. As grandes redes, a Tecnogram sempre entendeu e continua atendendo até hoje. Eles sempre optaram por esse tipo de piso por ser um piso branco, sem ressalto, com altíssima resistência e fácil manutenção. Quando você entra no supermercado, o que você não pode ver é piso, teto e parede. Ele não vende isso, ele vende produto. Tanto que o piso é branco, o teto é branco, a parede é branca, os produtos são coloridos. Quanto mais agradável é dentro do supermercado, mais a pessoa compra. Então se a pessoa se incomoda com o carrinho, fazer rolamento com o carrinho, se o carrinho está ruim, se o piso está ruim, a pessoa fica com menos tempo dentro do supermercado. Agora, se é agradável, é climatizado, é limpo, o carrinho com uma mão só, mesmo que ele esteja carregado, você consegue empurrar, a pessoa fica muito mais dentro do supermercado, compra mais. Mesma coisa do shopping. Eu até fiz a brincadeira do barulho do carrinho, que isso aconteceu comigo. E eu não tinha percebido. No final das contas, a pessoa fica irritada, acaba parando as compras e indo embora. Você se irrita sem perceber. Se você pegar qualquer supermercado que tenha piso Tecnogram e fizer uma enquete na saída, perguntar que piso que tinha lá dentro, ninguém sabe. Por quê? Porque não incomoda. Porque ele não foi lá para ver piso, ele foi lá para comprar produto. Então o piso não incomoda, não chama atenção. Essa é a intenção do supermercadista que utiliza piso Tecnogram. Vamos falar um pouquinho do polimento. Essa pedra ela entra bruta, passa por um pré-polimento que você falou, aquela primeira etapa da politriz, deixa a camada na mesma altura para entrar na segunda etapa. É concreto, é agregado, é pedra. Como é que consegue dar um acabamento tão perfeitinho? Nós temos dois tipos de polimento. Eu tenho polimento da placa piso monocapa, que nós chamamos, que só tem uma camada, e eu tenho polimento do piso dupla capa, que é o piso com duas camadas. O polimento do piso de monocapa, ele leva dois polimentos, ele é polido dos dois lados. O primeiro lado, ele é polido para você regularizar a espessura da placa, depois a placa é virada e segue para o polimento à base de diamante, que corta o piso e dá um polimento. Para cortar isso, só diamante. A gente consegue ver na politriz, a parte de cima, onde estão os motores, são motores grandes, são motores pesados. Imagino que aquilo ali deva ter uma rotação muito elevada e força extrema. No Brasil ele começa com um corte mais pesado e depois vai diminuindo. Você vai ver que tem motores de tamanhos diferentes, porque a parte de corte pesado, aquilo ali é uma pressão muito grande, que é exercida em cima do piso para fazer esse corte. Tanto que se ele não tiver curado, ele arrebenta lá. Então ali é a nossa base de teste. Se não passar ali, tem que voltar para a cura, porque ele ainda não está no momento. E se passar por ali, pode mandar para a obra. Não sofre mais. Não sofre mais. Às vezes o pessoal confunde um pouco a pedra com o piso da Tecnogram. Ele é branco, formado de pedra e cimento branco, e é polido e parece ser um mármore, mas não é. É um piso industrial feito com uma composição de agregados e tal, mas imita bem, né? Imita e na realidade ele é a reciclagem disso. Na verdade é um piso que ele vem dentro do sentimento de reciclagem da pedra natural. Nós fazemos uma imitação de pedra natural, só que num processo industrial com homogeneidade. A pedra natural também hoje você compra um pouco de pedra natural, quando você vai comprar outro pouco, já não é mais a mesma pedra. É outro veio, é outra tiragem, etc.
Vamos dar uma pausa nessa matéria interessante da Tecnogram para pedirmos o nosso último intervalo de comerciais. Nós já voltamos. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Por falar em sustentabilidade, eu vou até aproveitar para falar um pouquinho daquela água que sai dali do polimento. Aquela água que sai do polimento são camadas de pedra, de cimento que estão sendo desgastadas com o processo circular ali dos abrasivos e aquilo ali sai de baixo. A água, quando sai ali do polimento, então na verdade a água tem a função de resfriamento das peças abrasivas. Essa água sai junto com o resíduo da placa. E é uma água extremamente alcalina. É uma água que, se eu for jogar na natureza, vai acabar com tudo. Então nós temos uma reciclagem dessa água, entra numa decantação, no filtro prensa, nós prensamos todo esse material para que se separe o sólido do líquido e depois ainda entra numa área de decantação para que possa sobrar somente a água novamente para ela entrar de novo no processo de polimento. Então é um círculo que se fecha com o tratamento dessa água. E aquela lama que sai, um material agregado, mineral, junto com cimento, rico em cálcio, com formato circular. Isso vai para uma empresa chamada Fênix, que está situada lá em Campo Largo, Isso aí. que a gente vai fazer uma matéria com eles. E desse material também é produzido o EcoAtive, que é uma adição mineral para concreto, que a gente vende, coloca aí no mercado, melhora as propriedades. Nós já mostramos, fizemos um programa sobre concreto autoadensável, sobre concreto aerodinâmico, onde usa esse produto. Vocês aqui vão começar a utilizar, né? O material é processado lá na Fênix, volta para cá seco em forma de pó para entrar no processo de novo. Não, exatamente, é uma parceria que nós temos aí, montando essa parceria com a Fênix. É o caminho do resíduo zero. Mesmo o piso que é perdido, que como eu disse lá atrás, eu tenho 2%, 1,5% de perda, esse piso é remoído e reutilizado, porque eu tenho áreas que eu posso reutilizar esse tipo de material que não precisa de um controle estético, não é controle de qualidade do material, mas um controle estético, porque os agregados que eu uso lá na mistura, ele tem uma função estética, ele vai aparecer na placa. Agora, no piso de dupla capa, eu tenho a segunda capa que não tem função estética, ela não aparece. Então eu posso reutilizar esses pisos quebrados, remoer esses pisos e utilizar como agregado dentro da mistura da segunda capa. Nós começamos tirando a estufa, que era uma caldeira a lenha, justamente pela questão ambiental, e agora estamos trabalhando com o resíduo do polimento e com o resíduo natural de perda de piso. Tecnogram é uma empresa que pensa no meio ambiente, pensa nas soluções futuras, na sustentabilidade. Com relação ao controle de qualidade, os agregados, você usa cimento, que é controlado na fábrica, os agregados têm um processo especial para fabricação, para trazer para cá, então eles já vêm controlados, mas você ainda faz controle de qualidade aqui? Fazemos controle de qualidade aqui a cada mistura. Toda mistura é testada, toda chegada de matéria-prima é testada, inclusive o cimento. Nós temos também uma parceria com a Bianco, a empresa que faz os testes um pouco mais pesados para a gente. Os testes de rompimento, de flexão, compressão, absorção, são os testes que são feitos por lotes, por amostras de lotes dentro da Bianco. Tem que seguir as normas da BNT, da NBR, norma brasileira. A parte de ensaios físicos, na Bianco. O que você faz aqui como controle? Como é que funciona? Aqui o principal controle que nós fazemos é o de umidade, controle da água. Como eu tenho que traçar, para cada traço ter uma quantidade de água, eu tenho que ter esse controle de umidade constante dentro da fábrica. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E agora nós estamos no nosso patrocinador, a Nichelle Materiais de Construção. No ano passado, nessa mesma sessão, nós falamos sobre tintas. E você já deve ter pintado o seu imóvel. Pois é, agora é a hora de você dar manutenção. Cortar a sua grama, lavar a calçada, lavar a piscina, enfim, deixar a sua casa e a sua obra em dia. E aqui na Nichelle tem super ofertas de produtos de manutenção. Veja só, esse cortador de grama a fio de nylon da Trap 800 watts, modelo Plus, por apenas R$ 145,90. E está aqui o sonho dos pescadores, dos proprietários de automóveis e de donas de casa. Uma lavadora de alta pressão, edição especial da Karcher. 1.740 libras, gente. Essa é uma lavadora quase que profissional, por apenas R$ 743,50. E esses preços, esses produtos para dar manutenção para sua casa e para sua obra, você encontra aqui na Nichelle. Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Depois do polimento, alguns materiais recebem ainda um tratamento químico. O lavágio, que é esse piso que tem antiderrapante, que é escovado, ele na saída da máquina ele recebe um selante, tá? Porque esse piso vai para a obra para pronto uso. Ele vai ser assentado e não vai ter nenhum tipo de tratamento em cima. Então, para evitar que ele chegue manchado, nós passamos um produto químico de proteção no piso antes dele ser embalado. O piso polido não. O piso polido, como ele recebe polimento na obra, não tem problema que ele tenha algum tipo de mancha superficial, porque a máquina vai tirar isso no local. Porque a absorção dele superficial é de 2%, é
baixíssimo. As manchas não penetram muito, qualquer corte você tira isso. É um piso de muito fácil recuperação. Você com a máquina de polimento você consegue tirar 2 milímetros do piso e ele tem bastante camada para você polir. Você consegue retirar e tirar as maiores sujidades que você tiver, se a manutenção foi mal feita e etc. Temos 2% porque é necessário, porque o sistema de tratamento de piso, que nós temos inclusive os produtos para isso, para o piso polido, ele precisa ter uma certa absorção para poder dar ancoragem. Esse produto é que dá brilho, e esse produto é renovado ao longo da vida do piso. O piso está lá, intacto, e você vai renovando esse brilho com um produto que a Tecnogram tem 20 e poucos anos, mas esse piso no Brasil tem 45 anos. Existem shoppings, principalmente em São Paulo, nos grandes centros, que estão lá há 45 anos com piso perfeito, justamente por causa desse processo de recuperação química que você aplica em cima do piso. Nós ainda vamos fazer uma matéria para vocês mostrando a aplicação desses pisos, como é feito o assentamento. Aqui nós estamos falando sobre a produção deles. Futuramente a gente vai numa obra, vai mostrar como é feito o assentamento, como é feito o acabamento. O que vocês viram aí durante essa nossa matéria foi a produção de 2 tipos de piso. Nós mostramos, né, uma vibroprensa fazendo um doble capa e a parte da máquina mais moderna, mais nova, fazendo um monocapa. Agora, são vários tipos de piso. Imagine o que eles conseguem fazer com o agregado. Branco, preto, cinza, verde, vermelho, mudando para cimento cinza, cimento branco, colocando N tipo de pigmentos. Quer dizer, a possibilidade de cores, de formatos, de texturas é gigante. Vai da criatividade, às vezes do arquiteto, às vezes daqui da empresa, está desenvolvendo um produto novo. Construção dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito pra você. E tá aqui o lixo!